Estamos de volta com o Café com Notícia desta terça-feira. Depois de falar de política, de economia, vamos falar agora sobre judiciário. Temos a honra de receber o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, com quem a gente passa a conversar a partir de agora sobre as ações que estão sendo desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça, algumas até de cunho social e algumas polêmicas também, que a gente não pode fugir do tempo, como essa da desinstalação de comarcas, que é apresentada pelo Tribunal de Justiça e que tem recebido questionamentos por parte, principalmente da classe política e também por parte dos advogados da OAB, da Ordem dos Advogados da Paraíba. Doutor Joás, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Café com Notícia, à TV Marcha, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Marcos, o prazer é todo meu, é uma honra estar aqui com você nesse dia maravilhoso para debatermos alguns assuntos de interesse do Judiciário e da população paraibana. Para começar, como é gerir também gestores públicos, como todos, prefeitos, governadores, mas também o de unidades e de órgãos como o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, tem tido que fazer das tripas corações também para se adaptar a esse momento de crise que acaba interferindo também em todos os poderes? Com certeza, gestão é uma coisa de muita responsabilidade, uma dedicação total. Hoje o que eu estou fazendo, me dedicando integralmente ao Tribunal de Justiça da Paraíba, porque gerir é uma coisa que não é fácil, principalmente no momento de crise como nós estamos atravessando a nível nacional. Verdade. Mas mesmo assim, o TJ tem desenvolvido algumas ações, como, por exemplo, a força-tarefa nas varas de execução penal. Isso também é uma prioridade da gestão que o senhor vem desempenhando na frente do Tribunal de Justiça? É sim uma prioridade, todos nós sabemos o problema carcerário aqui na Paraíba, aliás, não é só da Paraíba, isso é um problema nacional. Verdade. A superpopulação nos presídios, isso tem nos preocupado. Por isso que essa força-tarefa, para tentar dar uma minimizada nessa situação. Não é solucionar, porque não temos como solucionar, sem haver a participação do Executivo, com construção de mais cadeias, etc. Isso é necessário para, pelo menos, tentar minimizar o problema carcerário. Como é que se dá esse trabalho lá na força-tarefa das execuções penais? A força-tarefa são destacados alguns magistrados para verificar exatamente a situação dos processos e já atuar com mais celeridade naqueles processos. Há casos em que o preso já tem progressão de regime ou até mesmo já cumpriu a pena, e aí, nesses casos, é possível, tendo mais pessoas para poder examinar os processos, que tem uma gama de processos muito grande, aí já é possível, sim, já dar celeridade e até atender os reclamos dos presos. Os juízes na Paraíba, assim como em outras unidades do Brasil, acho que no Brasil inteiro também trabalham com sobrecarga de trabalho de processos? Com certeza. Hoje o país é um país da judicialização. Verdade. Tem inúmeros processos. Nós temos mais de 100 milhões de processos a nível nacional. Isso é uma judicialização enorme. O CNJ hoje tem procurado minimizar essa situação, incentivando a questão das conciliações. Isso é um ponto que vem sendo batido constantemente e nós estamos aqui também trabalhando nessa linha. Aqui na Paraíba também existe esse trabalho de conciliação para diminuir essa sobrecarga de trabalho também sobre o juiz? A conciliação é o melhor caminho sempre. E a conciliação hoje tem sido muito incentivada pelo CNJ. Hoje nós temos o Sejus, que são centros de conciliações, processos que já estão há muito tempo, estão sendo retirados para tentativa de conciliação e tem sido resolvido problemas de muito tempo, problemas que vêm se arrastando na justiça há muito tempo e que às vezes uma boa conversa soluciona aquele problema. Inclusive eu vi recentemente uma matéria no site do Tribunal de Justiça que falava justamente disso, de uma ação de uma família que já durava décadas e décadas e que foi conseguido, de acordo com o trabalho que a magistrada, a juíza, fez, não me recordo o nome dela, mas conseguiu conciliar isso, chegar num acordo comum e acabar com esse problema familiar também, com o problema que emperrava aí na justiça há muito tempo. Exatamente. Esse fato é real, houve realmente essa... Parece-me que um processo que tratava, não sei se de um inventário. Isso, exatamente. Inventários que se eternizam, quer dizer, brigas que às vezes, por uma besteira, e aí a juíza, numa conversa, mostrando os prós e os contras, consegue convencer aquelas partes que o melhor caminho é a conciliação. Existem outros esforços concentrados também em outras áreas no Tribunal de Justiça? Sempre temos procurado dar, por exemplo, agora nós vamos ter a questão um olhar todo especial para o Tribunal do Júri. Há uma determinação também do CNJ para que vejamos esses processos, para que não se eternize e fiquem as vítimas aguardando, a família das vítimas aguardando por um longo período pelo julgamento desses processos que são tão controvertidos, principalmente os do júri, né? Mutirão de pró-endividados é uma ação
também voltada de cunho social que o Tribunal de Justiça desenvolve. Esse mutirão pró-endividados também faz parte de uma tentativa de conciliação, de resolver problemas. O objetivo da Justiça é resolver problemas sociais. E esse é um deles. O mutirão pró-endividados, por exemplo, nós tivemos agora 1.399 audiências e teve um valor até significativo de negociação, quase 2 milhões, aproximadamente 2 milhões de reais. Então é importante essas ações da Justiça, que além de diminuir o estoque de processos, resolve os problemas da população. Uma polêmica que o senhor tem enfrentado na sua gestão, sem dúvida nenhuma, é essa questão da desinstalação das comarcas, né? A classe política tem reagido fortemente a isso, classificando inclusive como extinção, inclusive alegando que o Tribunal de Justiça não poderia fazer isso, só o Poder Legislativo que poderia. É realmente necessário o fechamento dessas comarcas? Isso não vai trazer nenhum prejuízo para a sociedade que busca a justiça, principalmente lá no interior do Estado, no sertão? O objetivo é exatamente dar uma melhor prestação jurisdicional. Isso a população tem que entender, isso tem que ficar bem claro. O objetivo não é tirar a justiça daquela cidade, e sim agilizar os processos que tramitam naquelas cidades. Nós temos hoje 45 unidades judiciárias vagas. Isso, o fato de existir uma comarca, você tem um custo muito elevado para manter uma comarca. O que significa essas unidades judiciárias vagas? A população, o telespectador, entender bem direitinho. Nós não temos orçamento, por exemplo, para ter mais 45 juízes para encher nessas unidades judiciárias. Então, isso dificulta a prestação jurisdicional. Então, o que acontece? Essas comarcas que estão sendo não extintas, mas sim desinstaladas provisoriamente, são comarcas que foram objeto de estudos pelo planejamento estratégico do tribunal, onde se constatou que ela não atendia os requisitos que a LOGE exige. Existe uma série de requisitos para você instalar uma comarca. É necessário que tenha uma cadeia pública, é necessário um número mínimo de população, é necessário uma área territorial, é necessário um número mínimo de processos de distribuição ano. Então, são esses elementos todos que são levados em consideração para verificar a situação de uma comarca, se é possível ou não mantê-la ou desinstalá-la. A questão da extinção, realmente, e aí sim os políticos têm toda a razão, para extinguir uma comarca é necessário lei, da mesma forma que criá-la também é necessário uma lei. Mas aqui não se trata de extinção, e sim de desinstalação provisória. E aí vai ser sempre feita uma revisão, porque atendendo às necessidades, ou até o que determina a lei, aí sim ela pode voltar a ser reinstalada. Outro detalhe importante é que a desinstalação não vai haver necessidade da população se deslocar para as comarcas mais próximas, porque geralmente elas serão agrupadas a uma comarca mais próxima, porque vai ter um posto avançado, onde lá a população poderá continuar entregando as suas petições e as audiências serão realizadas nesse posto avançado. O juiz é que se deslocará para aquela cidade para fazer as audiências. Então não vai haver prejuízo para a população. Vai haver sim um ganho para a população por conta da celeridade que vai haver nos processos. Então, onde essas comarcas vão ser instaladas, vai ser mantido um posto avançado, onde a população não vai... Que uma das alegações, inclusive uma das reclamações das críticas, era justamente isso, do cidadão ter que se deslocar da sua cidade para uma outra comarca, para outra cidade, para ter esse atendimento judiciário. Isso não vai acontecer, então? Isso não vai acontecer. A ideia é exatamente manter um posto avançado para esse trabalho mínimo lá de recebimento de petições e das audiências quando forem realizadas. O juiz vai se programar, marcar a data das audiências e realizar no local onde havia antigamente a comarca. Então essa decisão da desinstalação de comarca não é meramente para se economizar dinheiro, porque também outra crítica foi feita nesse sentido, de que a economia feita seria em torno de 2,5 milhões de reais e que isso não se sobreporia aos prejuízos sociais que trariam, que o senhor está desmistificando agora. É uma decisão que envolve um outro planejamento, outros pré-requisitos que têm que ser atendidos para que sejam mantidas essas comarcas. Não envolve somente a economia. Há também a economia que é necessária no momento de crise que nós estamos atravessando. Então, toda a economia que for possível, a gente tem que se voltar a ela. Mas, na verdade, não é somente a economia. É pelo contrário. É a prestação jurisdicional, a melhoria da prestação jurisdicional, que é o que nós teremos que estar sempre buscando. O judiciário presta um serviço, e esse serviço tem que ser prestado com eficiência, como diz a Constituição Federal. Como é que o senhor vê esse posicionamento, não só da classe política, aí da Ordem dos Advogados do Brasil também, que fazem esse questionamento? Inclusive, a OAB já fez outros questionamentos, a atuação da Justiça, e se refere também à questão das custas judiciais, é uma reclamação constante. Também da OAB. Há, nesse sentido, alguma negociação, factização para que haja alguma mudança?
Nós estamos avançando no estudo sobre a questão das custas judiciais. Há um reclamo da OAB, isso há bastante tempo. Isso, verdade. Estamos avançando no estudo para poder vermos qual o meio de solucionarmos esse problema. E os reclamos são justos. A democracia é isso. Tem que haver os pós e os contras para analisarmos e procurarmos o melhor caminho. Dentro dessa disputa da democracia, o Tribunal de Justiça também se envolveu em alguns embates jurídicos com o governo do Estado. Mas isso também não prejudica a relação harmoniosa entre os poderes. É cada um buscando colocar o melhor para cada poder. Essa relação não fica prejudicada com o governo? De forma nenhuma. Os poderes têm que trabalhar harmonicamente, se respeitando mutuamente, mas com harmonia, mas também, quando tem que tomar suas decisões, tanto o Executivo toma como o Legislativo, e o Judiciário também tem que tomar suas decisões quando são necessárias. Como é que o senhor avalia, como presidente do Tribunal de Justiça, como jurista, como magistrado, esse momento que o país atravessa, onde inclusive a classe da magistratura, a justiça também tem se colocado como protagonista das principais decisões do país? Isso é salutar, é importante, e qual o impacto que isso pode ter? É muito importante, a justiça tem uma importância fundamental nesse processo. Isso é um aprimoramento da democracia. Nós não podemos viver num país democrático com corrupção. E a justiça tem tido um papel fundamental nessa questão. E a tendência é somente avançar. Temos que avançar para poder melhorarmos o nosso país. Um dos questionamentos que tem sido feito também é a questão do abuso de autoridade. Como é que o senhor vê essa relação e esses questionamentos, inclusive com o projeto de lei sendo discutido no Congresso? Todo abuso de autoridade deve ser punido. Não tem como se dissociar isso. Já havia sempre essa legislação, já existia no sentido da punição da prática de abuso de autoridade. Então, isso não é uma coisa nova, não é uma coisa que está surgindo agora. O que eu não concordo é que queiram tentar amordaçar a justiça, que vem trabalhando com muita responsabilidade nessas questões importantes do país. Como é que o senhor vê também esse levante de alguns membros da classe política questionando e até enfrentando decisões da justiça? Essa reação da classe política, isso pode ser prejudicial justamente para esse processo democrático, essa transformação que o Brasil atravessa? Eu não vejo essa reação por parte dos políticos responsáveis. Vejo reação de alguns políticos, que são minoria. Talvez estejam incomodados com a situação. Mas os políticos responsáveis, eles estão preocupados e querem que haja avanço no sentido de acabar, de banir a corrupção desse país. Fiscalização nos cartórios da Paraíba. Como é que o Tribunal de Justiça tem atuado também nesse... Isso é um papel da Corregedoria. O desembargador Zé Aurélio está enfrentando essa questão com muita responsabilidade e tem tido um trabalho bem profícuo nessa área. Efetivamente, há uma necessidade dessa fiscalização e isso tem sido feito pela Corregedoria Geral de Justiça. Algumas decisões do Tribunal de Justiça, algumas ações, têm repercutido nacionalmente, inclusive no CNJ. Qual a avaliação que o senhor faz desse trabalho e quais dessas ações o senhor destacaria? É uma avaliação positiva de uma equipe que está procurando acertar. É uma equipe de trabalho, eu não estou sozinho, eu tenho uma equipe por trás de mim que me ajuda bastante e sempre procurando acertar, acertar, e eu digo sempre na minha gestão e aos meus diretores que é necessário que haja uma transparência plena, porque com transparência e ouvindo as pessoas, os nossos erros poderão ser consertados mais na frente. Qual a principal dificuldade hoje de se administrar um poder como o Tribunal de Justiça? A dificuldade é exatamente essa questão, primeiro, da questão dos limites financeiros que nós temos. Você veja que eu estou hoje vivendo com um orçamento, sobrevivendo, na verdade, com um orçamento que estava previsto para 2016. E ainda vou ter que continuar em 2018 com esse limite, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias hoje veio trazer uma imposição no sentido de limitar o orçamento. Então, veja que nós vamos enfrentar 2018 com o orçamento de 2016. Isso é uma dificuldade muito grande, porque durante esse período, esses 2 anos, nós tivemos inflação. E isso dificulta muito. Então, o poder tem responsabilidade, tem que prestar serviços, e a prestação de serviços requer também um orçamento para poder haver a boa prestação jurisdicional. O principal desafio, então, é gerir o tribunal com esses parcos recursos também. Isso aí é o grande desafio.
Doutor Joás Brito, infelizmente nosso tempo é curto, já está chegando ao final da entrevista, mas acho que a gente conseguiu abordar aqui de forma bem objetiva todos os assuntos de interesse da sociedade, as ações que estão sendo desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça e também a sua visão sobre a justiça e esse momento que o Brasil atravessa e o papel da justiça também nesse momento. Eu agradeço a você, Marcos, pela excelente entrevista e o meio que você conduziu de forma bem objetiva. Acho que conversamos sobre vários assuntos e deu para pelo menos dar uma pincelada em tudo que está se passando no Poder Judiciário da Paraíba. Verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Já renovado o convite aqui para voltar outra vez, fazer a avaliação mais na frente da gestão e das ações da Justiça. Com certeza, retornaremos. Um abraço. Obrigado. Obrigado a você também que permaneceu com a gente nesse Café com Notícia de hoje. Nessas 2 horas aqui a gente tratou de política, de economia, de justiça. Esse é o nosso objetivo, trazer informação de qualidade diversificada todas as manhãs. O convite de sempre é permanecer com a gente aqui na grade de programação da TV Marcha. Coladinho com a gente aqui no Café com Notícia tem a Jaza Costa com o Espaço Mulher. Em seguida tem reapresentação do Café com Notícia e também, logo após, coladinho, reapresentação do Conexão Master, que foi exibido ontem, onde a gente fez um panorama geral das ações políticas do Brasil e do Estado. Continue com a gente. Muito obrigado, forte abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Forte abraço.